Então você escolheu PHP, né? É uma ótima escolha. Nessa aula, vamos aprender a criar uma aplicação full stack para gerenciar as diaristas exibidas em nossa aplicação web. Para isso, vamos criar uma aplicação administrativa, onde tanto o front-end quanto o back-end serão desenvolvidos em um mesmo projeto. Fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que toda essa base de conhecimento que estamos compartilhando nesse workshop vai fazer toda a diferença nos seus projetos. E se tiver alguma dúvida durante as aulas, é só comentar aqui embaixo do vídeo ou lá no nosso canal no Discord. Então, sem mais enrolação, vou passar a bola para o Elton, nosso professor especialista em PHP e Laravel. Valeu, Hanashiro. Muito obrigado aí por todas as apresentações. Fala, galera, tudo bem? Bom, então agora nós vamos começar aqui a trabalhar no nosso primeiro dia de desenvolvimento back-end. Aqui nós vamos trabalhar com o framework Laravel. Para quem não conhece o Laravel é um framework de desenvolvimento back-end, ou seja, ele roda lá do lado do servidor. Com o Laravel a gente pode desenvolver uma série de aplicações. A gente pode desenvolver aplicações web full stack, ou seja, são aplicações onde nós temos dentro do mesmo projeto o front-end e o back-end. Nós também podemos desenvolver aplicações APIs, que são aplicações específicas para a gente integrar sistemas, e também aplicações console, que são aquelas que nós executamos dentro do terminal. Então, com o Laravel nós podemos aí desenvolver todos esses tipos de aplicações. O Laravel é um framework que vem ganhando muito espaço no mercado e cresceu muito nos últimos anos. Ele nasceu com uma filosofia de código limpo e elegante, além de simplicidade. E o mais legal é que conforme o framework foi crescendo, ele manteve essa filosofia. Então, tudo que a gente vai fazer dentro do Laravel segue essa filosofia. E ele tem um ecossistema em volta dele muito poderoso e que também segue essa filosofia. Então isso para o mercado é muito importante, porque a gente tem muita facilidade em trabalhar com o Laravel e a gente tem um ecossistema incrível em volta, o que é muito importante, porque se a gente precisa realizar alguma outra tarefa, a gente já tem uma ferramenta dentro do ecossistema que se encaixa perfeitamente ao Laravel e facilita a gente executar aquela tarefa, certo? O Laravel, ele também tem aí uma filosofia de ser um framework opinativo, ou seja, ele vai nos ajudar a dizer onde que a gente deve encaixar ali as pecinhas quando nós vamos desenvolver com ele. Porém, ele também é totalmente personalizável. A gente pode utilizar em uma aplicação Laravel a estrutura padrão que ele vem, e é uma estrutura que pode ser utilizada para diversos tipos de aplicações, não somente aplicações pequenas, você consegue desenvolver aí aplicações médias e tudo mais, utilizando a própria estrutura que já vem no Laravel, mas você também consegue aí criar uma estrutura totalmente personalizada de arquitetura, de padrão arquitetural, utilizando o Laravel, certo? Então, todas essas características, quando se juntaram, geraram aí uma ferramenta incrível e por isso que o mercado aceita muito bem o Laravel. Inclusive, aqui na Treina Web, nós utilizamos o Laravel há bastante tempo. Nosso site, o back-end do site é feito em Laravel. A nossa API do ambiente virtual de aprendizado é feita em Laravel. A gente utiliza o Laravel desde as primeiras versões. Então é uma ferramenta que a gente conhece muito bem, a gente confia e sabe que se você aprender, com certeza você vai ter aí seu espaço garantido no mercado de trabalho, e se você se identificar com a ferramenta, com certeza você vai ter aí uma ferramenta de desenvolvimento que vai ser bem prazerosa para você utilizar no dia a dia, porque é uma ferramenta muito legal. Bom, passando a parte das propagandas do Laravel, que eu faço propaganda mesmo, eu gosto bastante, não desprezo nenhuma outra tecnologia, mas gosto muito do Laravel. Passando a parte das propagandas, vamos lá, vamos colocar a mão na massa aqui, que a gente tem bastante coisa para aprender hoje. E para nos ajudar nessas duas aulas de Laravel, eu criei um checklist, onde eu coloquei alguns passos, comandos e até trechos de código que nós vamos utilizar na nossa aula. Para você ter acesso a ele, basta abrir o navegador e acessar este endereço aqui. Bom, aqui nós temos o checklist. Eu estou utilizando o Notion. Se você não tiver uma conta no Notion, você não precisa criar, você pode ter acesso aqui ao checklist. Mas se você quiser, inclusive, duplicar aí
essa lista, né, se você tiver uma conta no Notion, que é gratuito, e duplicar ela para sua conta, você vai vir aqui e vai conseguir selecionar todos os passos aqui de que você está fazendo, tudo certinho. Bom, então aqui eu dupliquei para minha conta e aqui, primeira coisa que nós temos no checklist é o repositório. Então todo o código que nós vamos desenvolver de Laravel está lá no repositório. Se você quiser acessar o código completo, basta você acessar aqui o repositório. Bom, aqui também nós temos o checklist do ambiente. Para rodarmos o Laravel, nós precisamos aqui do PHP, do Composer, para conseguir utilizá-lo. Se você ainda não tem um ambiente Laravel instalado, você pode seguir as instruções aqui de acordo com o seu sistema operacional. Então, se você estiver no Windows, basta você clicar aqui. Eu deixei um post lá no nosso blog da TreinoWeb explicando passo a passo com vídeos e tudo mais, muito detalhado, como que você vai configurar aí o PHP e o Composer. Nós também temos lá o post para Linux e macOS. Então, basta você ver qual o seu sistema operacional, clicar aqui no post e automaticamente você já vai ter o guia ali passo a passo, certo? Nós também vamos utilizar aqui o editor Visual Studio Code, vamos utilizar o Debeaver, que é um cliente para banco de dados, e também o Insomnia, que é um cliente HTTP. Então, aqui nesses posts eu ensino como instalar todas essas ferramentas aí na sua máquina, independente do sistema operacional que você está utilizando. Vale lembrar, né, que se você já tem essas ferramentas instaladas na sua máquina, ou se você utiliza elas de outro modo, como por exemplo o PHP através de Docker ou qualquer outro ambiente, você pode utilizar ele para rodar o Laravel, né, se você já consegue rodar o Laravel aí na sua máquina. Caso não, aí você precisa realmente seguir um desses tutoriais aqui e instalar o ambiente. Se você ainda não tem o ambiente instalado, dá um pause aqui, eu te espero com toda a calma do mundo. Você vai lá, configura o seu ambiente e depois você volta aqui, porque para começar aqui nós vamos precisar realmente do ambiente instalado. Muito bem, depois do ambiente chegou a hora de nós criarmos o nosso projeto. Então vamos lá, vamos fazer isso, vamos criar aqui o nosso projeto. Para a gente criar o nosso projeto Laravel, nós vamos utilizar o Composer, que é o gerenciador de dependências do PHP. Aqui eu vou vir em Terminal e vou acessar aqui, ó, Novo Terminal. Legal. Ele vai abrir aqui o terminal para a gente dentro do próprio Visual Studio Code. Aqui nós vamos executar o seguinte comando. Nós vamos executar o comando Composer, create-project e o nome aqui da ferramenta que nós queremos que o Composer baixe para a gente. Aqui eu quero que o Composer baixe para mim o Laravel, que é o repositório lá onde está o projeto do Laravel em si. Muito bem. E por fim, o último parâmetro que nós colocamos aqui é o nome que nós queremos que o nosso projeto tenha. Aqui eu vou criar o projeto com o nome e-diaristas. Legal. Vou dar um Enter e você vai ver que o Composer ele vai executar uma série de tarefas. Basicamente, essas tarefas que ele vai executar são as seguintes. Ele vai pegar o conteúdo lá do Laravel, em seguida ele vai instalar todas as dependências que o Laravel precisa, ou seja, os outros pacotes PHP que o Laravel necessita para que ele funcione, e por final ele vai executar algumas tarefas específicas do Laravel e vai terminar aí com a aplicação já criada para a gente e pronta para a gente executar e ver a primeira tela da nossa aplicação. Então vamos esperar aqui ele terminar e nós já continuamos. Muito bem, ele terminou aqui de instalar e se você viu aqui essa mensagem no final, significa que a sua aplicação foi corretamente criada e as dependências foram instaladas com sucesso. Agora, para a gente ver a primeira página do Laravel funcionando, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos entrar na pasta do Laravel, né, do nosso projeto, então aqui cd e-diaristas, prontinho, e aqui dentro dessa pasta nós vamos executar o comando php artisan serve. Aqui nós temos o PHP, que é o executável da linguagem,
o artisan, que é um arquivo que está dentro da pasta do projeto que nós acabamos de criar, que é o utilitário de linha de comandos do Laravel, e o serve, que vai dizer aqui para o Laravel que nós queremos iniciar o servidor. Muito bem, vou dar um Enter aqui, e agora veja que ele falou que ele startou o ambiente, o servidor de desenvolvimento do Laravel aqui dentro deste endereço. Então ele startou aqui no nosso endereço local e a porta 8000. Agora, se nós segurarmos o botão Ctrl ou se você estiver no Mac aí, o botão Command e dar um clique aqui sobre esse link, ele já vai abrir aí para você no seu navegador o projeto. Então veja aqui que ele abriu para mim e essa é a página inicial aqui do Laravel. Se você viu essa página aqui ao executar o comando e clicar ali sobre aquele link, parabéns! Isso significa que você já tem o seu ambiente instalado, o projeto criado e que você já pode começar a trabalhar com Laravel, certo? Então essa é a tela inicial dele. Aqui nós temos os links de documentação, novidades do Laravel, Laracast e aqui ele fala sobre o ecossistema, então os principais pacotes aqui do ecossistema diretamente ligados ao Laravel, certo? Muito bem. Vamos agora entender como que o Laravel fez para mostrar essa página inicial para a gente e vamos personalizar essa página inicial. Desse modo, nós vamos conseguir entender alguns conceitos bem importantes para a nossa aula. Vou voltar aqui no editor, vou dar um Ctrl C para parar o servidor que nós iniciamos anteriormente e por enquanto vou fechar aqui o terminal, depois a gente abre de novo. Vou vir aqui em Arquivo, Abrir Pasta e vou procurar a pasta do meu projeto. Aqui no meu caso eu criei dentro da pasta do meu usuário. Veja aqui que eu já tenho o projeto e-diaristas. Vou selecionar, vale lembrar aí que você precisa selecionar aí dependendo onde você criou o projeto. Muito bem, vou fechar aqui esse welcome. E do lado esquerdo nós temos já a estrutura de pastas e arquivos de um projeto padrão Laravel. Bom, o Laravel tem bastante arquivos, no projeto que vem por padrão. Nós vamos conhecer aqui no andamento das nossas aulas os arquivos mais importantes de um projeto Laravel. Então não precisa se preocupar em entender isso agora, nós vamos conhecendo aí no andamento da nossa aula. Muito bem. Aqui dentro de routes, nós temos o primeiro arquivo, que é o arquivo web.php. Esse será o primeiro arquivo que nós vamos conhecer aqui do Laravel. Esse arquivo ele é responsável por declarar as rotas. As rotas nada mais são do que um mecanismo que nós temos para dizer o que deve ser executado quando o cliente realiza uma requisição. Essa definição do que deve ser executado ela é feita a partir do endereço que o cliente requisita para a nossa aplicação. Por exemplo, aqui nessa rota que vem por padrão no Laravel, ele indica aqui que o endereço dessa rota é o endereço barra. Isso quer dizer que quando nós chamamos a aplicação sem passar nenhum parâmetro, nenhum argumento aqui depois do endereço da aplicação, essa rota é a rota barra, que nós chamamos de rota padrão. Então, quando nós executamos aqui a nossa aplicação, nós estamos chamando a rota barra, que é exatamente essa rota que foi criada aqui. Aqui nós também dizemos que o método HTTP usado é GET, mas isso você não precisa se preocupar por enquanto. Vamos focar aqui no endereço. Então, eu estou chamando o endereço barra quando eu não passo nenhum valor. É a mesma coisa que se eu fizesse isso daqui, colocasse uma barra aqui no final. Isso daqui, esse endereço, leva para essa rota aqui. Muito bem, essa rota ela executa essa função. E basicamente essa função retorna o conteúdo de uma view. Bom, outro conceito importante, nós já vimos o conceito de rotas, agora vamos ver o conceito de view. As views são arquivos responsáveis pela exibição das nossas páginas. Então toda a parte de exibição fica dentro das views. Aqui nesse caso, eu estou fazendo o quê? Eu estou carregando uma view chamada welcome. Essa view ela fica lá dentro da pasta de views do Laravel. A pasta de views fica aqui em Resources, Views. Veja aqui que nós temos um arquivo chamado welcome.blade.php. Isso não é coincidência. Esse arquivo ele é o arquivo que eu estou chamando aqui de view. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse arquivo. Vou dar 2 cliques aqui para o arquivo web ficar aberto. E vou clicar aqui sobre o welcome. Veja aqui que nós temos uma estrutura HTML
padrão. Então, aqui nós temos todo o conteúdo que é mostrado aqui nessa página, ou seja, esse arquivo é onde está o conteúdo que está sendo exibido. Eu chamei a rota barra, essa rota chamou a view welcome e a view welcome retornou aqui o HTML que o navegador interpretou e mostrou isso aqui para a gente, certo? Então esse é o fluxo que o Laravel fez. Bom, vamos personalizar um pouquinho isso. Vou vir aqui, ao invés de welcome, eu vou criar uma nova view. Então eu vou deletar essa view welcome.blade.php, clicar aqui para mover ela para a lixeira, só confere aqui se o nome do arquivo está certo, para você não apagar o arquivo errado. E aqui dentro da pasta views, eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar index.blade.php. Bom, por que esse .blade? Blade é o template engine do Laravel. Template engine é um recurso que facilita a gente escrever as nossas views, permitindo que a gente reaproveite código, escreva código mais limpo e tudo mais. Então, por isso que nós utilizamos aqui esse .blade. Legal. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma exclamação. O próprio Visual Studio Code vai dar essa opção aqui para a gente criar a estrutura HTML. Eu vou dar um clique aqui e ele vai criar essa estrutura. Se no seu caso ele não mostrar essa opção, basta você digitar aqui essa estrutura HTML de um documento padrão. Aqui eu vou colocar no título da página e-diaristas e vou colocar aqui um H1 dizendo página inicial e diaristas. Muito bem. Então nós já temos a nossa view. Agora nós temos que carregar ela. Eu vou carregar ela aqui dentro dessa mesma rota. Então eu vou simplesmente mudar aqui de welcome para index. Eu não preciso passar o .blade.php, automaticamente o Laravel já sabe que eu vou carregar o arquivo .blade.php. Muito bem, agora se nós voltarmos aqui na nossa aplicação e atualizarmos, ele não vai funcionar. Eu fiz de propósito aqui, porque, um testinho para vocês, porque o nosso servidor está desligado. Então nós temos que ligar o servidor. Então, sempre que a gente for mexer na nossa aplicação, nós temos que vir aqui em terminal, novo terminal, e aqui nós vamos iniciar o servidor. Note que como eu abri o terminal aqui já com o projeto aberto, ele já abriu na mesma pasta do projeto aqui, que é a pasta e-diaristas. Então basta eu vir aqui e executar o comando php artisan serve. Ele vai iniciar aqui o servidor para a gente. E agora sim, quando eu vier aqui atualizar, ele vai mostrar aqui a página inicial do e-diaristas. Ou seja, nós já conseguimos aqui criar a nossa primeira página personalizada. Muito legal, né? Agora, vamos conhecer mais um conceito aqui. Bom, eu vou clicar aqui no X, ele vai continuar com o meu serviço aqui, com o meu servidor iniciado. Então, eu vou clicar aqui no X e ele só vai fechar para a gente o terminal. Aqui, nós vamos conhecer agora o conceito de controller. Por quê? Numa aplicação real, nós temos várias rotas. Então, nós teríamos aqui a rota barra diaristas, barra clientes, barra, enfim, várias rotas nós teríamos. E se a gente cria isso tudo dentro de um único arquivo, a nossa aplicação no futuro ela vai ficar impossível da gente dar manutenção. Então, pensando nisso, a gente faz o seguinte, a gente delega a responsabilidade para um controller. Então, a rota ela vai basicamente dizer assim, opa, a pessoa acessou barra alguma coisa. Esse barra alguma coisa me manda para o controller tal. E aí ele já sabe que aquele controller é que vai fazer o meio de campo ali, que vai decidir o que vai ser feito. Bom, vamos ver na prática que vai ficar bem mais simples da gente entender essa camada. Eu vou vir aqui, vou em terminal, vou abrir um novo terminal. Vou clicar aqui para que ele faça o seguinte, ele abra realmente um novo terminal. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que tem o terminal 1, que está executando o nosso servidor. E nós temos agora o terminal 2 livre aqui para a gente executar comandos. Bom, o Artisan, que é o utilitário de linha de comandos do Laravel, ele tem uma série de funções. Uma delas é ajudar a gente na criação de arquivos aqui dentro da nossa aplicação. E nós vamos agora criar o nosso primeiro arquivo, que vai ser o arquivo de controller. Para isso, nós vamos executar o comando php artisan make controller. E aqui
nós vamos chamar de diarista controller, desse modo. Muito bem. Aqui, quando nós executarmos esse comando, ele vai falar que o controller foi criado com sucesso. E veja que dentro da pasta app http controllers diarista controller, nós temos aqui o que? Nós temos aqui um controller, ou seja, uma classe. Eu vou fechar aqui o nosso terminal para a gente ver esse controller em detalhes. Um controller nada mais é que uma classe que contém vários métodos dentro dela e cada método executa uma determinada ação. Bom, e como que a gente liga isso à rota? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou abrir o nosso arquivo de rotas e ao invés da gente passar aqui uma função anônima como está aqui, nós vamos passar um array para a nossa rota barra. E aqui nós vamos passar como primeiro argumento o nosso controller. Então eu vou utilizar aqui o diarista controller. Veja que quando eu comecei a digitar, o próprio Visual Studio Code me deu a sugestão, eu vou clicar aqui sobre ele e ele já mostrou aqui para mim o diarista controller. Note que aqui em cima, ele também já adicionou aqui o use da minha classe de controller. Então, se ele não adicionar, no seu caso, é importante que você coloque esse use aqui em cima, importe, né, o controller, a classe de controller, senão você vai ter aí problemas ao executar. Aqui, eu vou passar o dois pontos, class, para que ele faça o quê? Para que ele retorne o caminho completo do meu controller. Então, eu estou dizendo aqui que quando eu executar a rota barra, eu quero que ele utilize esse controller aqui. E dentro desse controller, eu vou ter uma action, que é a action index, desse modo. Agora, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que dentro dessa classe, eu vou ter um método, que a gente também chama de action. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Dentro do diarista controller, vou criar esse método. Então, eu vou colocar aqui fun, automaticamente vai sugerir aqui o Visual Studio Code essa opção. Eu vou dar um clique e ele vai criar um método público aqui para mim. Se você não conseguir, basta você digitar isso daqui manualmente. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar ele de index. Não é coincidência, tá? Se chama index porque nós chamamos aqui também de index. Nós poderíamos dar o nome que quisermos. Agora, eu vou dizer que ele não recebe nenhum argumento aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return na nossa função view, no nosso helper view, passando aqui o caminho da minha view, que é a view index. Lembra lá que dentro da nossa função aqui no arquivo web.php, nós tínhamos exatamente esse código, return view index, né, desse modo aqui. Então, basicamente o que a gente fez foi remover isso da função anônima aqui e passar isso para dentro do nosso controller. Agora, eu tenho uma camada específica para retornar aqui o que deve ser feito quando alguém chamar essa rota em específico. Vamos testar. Então, eu vou vir aqui, vou atualizar e veja que eu tenho exatamente o mesmo resultado. Ou seja, já está funcionando aqui, porém, já de uma maneira mais correta, porque a gente não cria aqui código dentro do nosso arquivo de rotas. Nós basicamente definimos quais são os controllers que serão executados quando nós criamos cada uma das nossas rotas. Não se preocupa que nós vamos reforçar todos esses conceitos aqui que nós vimos quando nós criarmos novas rotas, novos controllers, novas views, e isso vai aí ficando mais simples, né, de entender conforme nós formos utilizando na prática. Vamos agora adicionar uma pimentinha aqui no nosso projeto. Nós já aprendemos a criar uma página e todos os conceitos por trás dela. Agora, e se nós buscássemos informações no banco de dados e mostrássemos nessa página? Não seria incrível? Bom, é exatamente isso que nós vamos fazer. Primeiramente, então, nós vamos configurar o nosso banco de dados. Aqui dentro do arquivo .env, da pasta principal do nosso projeto, nós temos as configurações do banco de dados para o nosso ambiente. Aqui, por padrão, ele vem configurado MySQL,
mas nós vamos apagar aqui todas essas linhas que estão selecionadas e vamos definir aqui o banco de dados como SQLite, que é um banco de dados mais simples, a gente não precisa configurar muita coisa, o que é bem útil aqui para a gente em desenvolvimento. Muito bem, agora nós vamos ter que criar então esse banco de dados. Nós vamos acessar aqui a pasta Database e aqui dentro de Database nós vamos criar um novo arquivo. Esse arquivo ele deve se chamar database.sqlite, desse modo. Muito bem. Agora aqui nós podemos fechar esses dois arquivos, né? Só prestar atenção para ver se criou corretamente database.sqlite e aqui se definiu SQLite corretamente, apagou as outras linhas e vamos agora criar as tabelas que o Laravel traz por padrão aqui dentro do projeto no banco de dados e vamos também verificar se ele realmente criou as tabelas corretamente. Bom, vamos lá. Então, eu vou vir aqui, vou em View, vou visualizar o terminal e aqui no terminal 2, né, lembrando que no terminal 1 o nosso servidor está iniciado, aqui no 2 que a gente tem livre. Nós vamos executar o comando php artisan migrate. Prontinho. Se você ver essa saída aqui, significa que o seu banco de dados foi configurado com sucesso e as tabelas já foram criadas. Para a gente conferir, lembra lá do dbeaver que nós instalamos? Vamos lá, dbeaver. Aqui nós vamos conectar a esse banco de dados que nós acabamos de criar. Então ele vai aparecer aqui essa janelinha inicial de dicas quando você iniciar a primeira vez. Pode selecionar aqui para não mostrar mais e fechar. E em seguida ele vai abrir essa opção aqui para você conectar a um banco de dados. Se ele não mostrar isso, basta você vir aqui ó, nesse pluginzinho e clicar aqui. Muito bem, nós vamos configurar uma conexão com o banco de dados SQLite. Vou clicar aqui em Next. Ele vai pedir aqui, provavelmente, para você instalar o Drive antes aqui de você aparecer essa tela. Se ele pedir, basta você clicar para ele instalar o Drive e em seguida ele já vai mostrar essa tela aqui. Muito bem, aqui eu vou clicar em Browser e vou procurar o meu arquivo. Então, eu sei que está lá dentro da pasta do meu usuário, então aqui em C, usuários, né, aqui no meu caso em português, treina web, pasta e -diaristas. Muito bem, aqui dentro nós temos a pasta database e o arquivo que nós acabamos de criar, que é o database.sqlite. Vou clicar aqui e clicar em Finish. Prontinho. Veja que agora ele mostrou o banco de dados aqui à esquerda, certo? Muito bem. Vamos vir aqui, vamos dar um clique aqui e nós vamos ter Tables. Aqui em Tables, veja que nós temos essas 4 tabelas, que são as tabelas que vêm por padrão aí no projeto Laravel. Nesse projeto específico nós não vamos utilizá-las, mas isso significa que nós já temos o nosso banco de dados corretamente configurado. O próximo passo aqui será criar a nossa tabela, que vai ser a tabela onde vai guardar o cadastro de diaristas. Vamos voltar ao editor e então definir a estrutura da nossa primeira tabela. Para a gente criar tabelas aqui no Laravel ou alterar a estrutura do banco de dados, nós utilizamos migrations. As migrations são arquivos que permitem a gente versionar a estrutura do nosso banco de dados e, além disso, ela também facilita quando nós precisamos instalar, né, o nosso sistema, por exemplo, em outras máquinas, como máquinas de outros desenvolvedores e até no servidor. Bom, vamos ver na prática aqui como trabalhar com as migrations. Nós vamos vir aqui então e fazer o seguinte. Nós vamos abrir aqui um novo terminal. Então eu vou clicar aqui em mais para ele abrir um terminal aqui limpo para a gente. E aqui eu vou executar o comando php artisan make migration. E eu vou dar o nome dela. Aqui no caso eu vou chamar ela de create diaristas table. Muito bem, vou dar um Enter e ele vai criar aqui para mim um arquivo dentro da pasta de migrations do projeto. Veja aqui que ele já gerou o arquivo e esse arquivo ele fica aqui dentro da pasta database migrations. Veja que nós temos esse novo arquivo e esse arquivo tem essa identificação aqui e o nome create
diaristas table. Muito bem. Se nós acessarmos agora esse arquivo, nós vamos ver que aqui dentro dele, é só fechar o terminal, nós temos o seguinte, nós temos uma classe com o método up e o método down. No método up, nós executamos a alteração que nós queremos e no método down, nós fazemos a operação contrária. Isso permite que a gente avance ou volte na estrutura do nosso banco de dados. Muito bem, então aqui dentro do create, como eu utilizei esse nome, create, underline, nome da tabela e underline table, ele já sabe que eu quero criar uma tabela. E automaticamente ele já definiu aqui para mim que a tabela vai se chamar diaristas, vai ter uma coluna chamada ID, que é a chave primária, e vai ter aqui o timestamps, que são duas colunas, uma que grava a data de criação e outra que grava a data da última atualização. Aqui, entre esses dois itens, utilizando essa variável table, eu vou definir as outras colunas. Então vamos pegar aqui e vamos definir, por exemplo, a coluna nome completo, que vai ser o nome completo da diarista. Então, table, aqui nós vamos definir do tipo string, e vai receber primeiramente que esse método o nome da coluna, então nome underline completo, e por fim vai receber o tamanho. Aqui, se a gente não passar nada, ele vai definir como 255 para string desse modo. Ou eu posso definir aqui, por exemplo, 100, que eu acho que é um tamanho suficiente para o nome. Continuando aqui, nós podemos fazer isso para todas as colunas que nós queremos. Então, vou continuar aqui. Vamos supor que eu quero criar agora CPF. Então, eu vou criar do tipo char, ao invés do tipo string. O tipo string ele vai ser traduzido para um varchar no banco de dados e o char aqui para char mesmo. Então, aqui eu vou criar o CPF. E o CPF ele vai ter o tamanho de 9. Na verdade, 9 não, 11 caracteres. Então, esse é o tamanho do CPF. Legal. E nós vamos fazer isso para cada coluna da minha tabela. Aqui no nosso caso, para não ficarmos digitando todos os campos e corrermos algum risco de escrever errado, eu já deixei uma colinha lá no nosso checklist. Basta você ir lá, copiar e colar aqui desse modo. Certo? Então nós declaramos a coluna e-mail de tamanho 100, telefone tamanho 11, Vogradouro, aqui 255, número 20, bairro 50, complemento 50, e aqui nós chamamos esse método nullable, que permite que esse campo seja nulo, então a gente pode deixar a informação em branco. Depois CEP 8, estado 2, só a sigla. Temos aqui o código do IBGE, que é um identificador único de cada município do Brasil, e nós vamos utilizar isso para os filtros. E por final aqui a foto do usuário, onde nós vamos guardar o caminho para a foto do usuário. Muito bem. Feito isso, nós vamos voltar aqui então no terminal, então view terminal, e aqui nós vamos executar o comando php artisan migrate. Artisan migrate. Prontinho, veja aqui que ele executou a migration para a gente, ou seja, ele transformou esse código PHP em código SQL e criou a tabela para a gente. Vamos conferir? Vamos abrir aqui o dbeaver, vamos vir em tables e vamos aqui atualizar, dar um refresh. Veja que já tem a tabela de diaristas. Agora eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, View Data. Opa, cliquei no lugar errado, né? Ou de baixo aqui, View Data. Muito bem. Aqui ele vai mostrar se você já tiver registros na sua tabela. Aqui no caso eu não tenho nenhum, então eu vou clicar aqui para adicionar um novo registro. Vou colocar aqui um registro de exemplo. Então ID 2, nome completo eu vou pôr Maria Silva, CPF vou pôr um qualquer, e-mail, depois telefone, Vogradouro, número, bairro, complemento eu vou deixar vazio, CEP, estado, código do IBGE, por enquanto eu vou colocar aqui só 123. A foto eu vou colocar aqui por enquanto só foto aqui, depois a gente vai ver na prática e ok. Agora nós clicamos aqui embaixo ó, em Save. Ele vai persistir isso no banco de dados e legal, ele criou aqui pra gente essa nova linha. Tanto que se nós fecharmos aqui e viermos aqui novamente em diaristas View Data, nós vamos ver que ele ficou gravado aqui pra gente o nosso registro. Aqui provavelmente o seu ID pode ficar diferente, mas não tem problema.
Então, muito bem, vamos lá. Agora, vamos continuar aqui. Nós já criamos a nossa migration e o próximo passo será fazer o seguinte. O próximo passo nós vamos aprender como obter esse dado e mostrar na nossa página, né, dentro do nosso projeto. Para obter os dados da nossa tabela de diarista, nós vamos utilizar mais uma camada aqui do nosso projeto. Nós vamos utilizar a camada de Models. A camada de Model, ela permite a gente criar uma representação orientada a objetos da estrutura do nosso banco de dados relacional. Bom, vamos ver aqui na prática como utilizar. Então aqui, dentro do nosso projeto, eu vou vir aqui dentro da pasta Models e veja que eu já tenho um arquivo chamado user.php, que é o model de usuário que o Laravel traz por padrão. Para mim não precisar criar aqui o model manualmente, eu vou vir aqui e vou criar via linha de comandos. Então, vou vir aqui, vou limpar o terminal e aqui eu vou executar php artisan make model. Legal. E o nome do model que eu vou chamar aqui de diarista. No singular, diarista. Muito bem. Veja que ele já criou aqui dentro da pasta models o model de diarista. Vou fechar aqui por enquanto o terminal. E aqui o model, ele vai utilizar uma conversão onde ele vai, pelo nome do model no singular, saber que ele deve procurar a tabela diaristas no plural lá no banco de dados. Então essa é uma convenção do próprio Eloquent. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue buscar esses dados. Lembra lá da nossa página? A nossa página aqui, ela está sendo exibida através aqui do controller diarista controller, certo? Que a gente mostra aqui a view index. Aqui então, antes mesmo da gente retornar a view, nós vamos fazer a busca dos dados que a gente tem na tabela de diaristas. Para isso, nós vamos vir aqui criar uma variável chamada diaristas e aqui nós vamos colocar o resultado da chamada do nosso model, que é o model diarista. Veja aqui que ele está me dando a sugestão dessa classe que está dentro da pasta app models diarista, então vou utilizar aqui esse namespace para ele importar isso aqui em cima, é bem importante. Se você não importar aqui, você vai ter um erro. E aí eu vou utilizar aqui o método get, né, o método estático get. Isso vai retornar para mim todas as diaristas que eu tenho no banco. Muito bem, para a gente saber se deu certo, eu vou passar aqui isso para a view. Para a gente passar para a view, nós fazemos o seguinte. Para a gente passar dados aqui para a nossa view, nós passamos um array como segundo argumento. E aqui nesse array, nós passamos o formato chave valor. A chave vai virar uma variável e o valor vai ser convertido no valor dessa variável. Como assim? Eu quero passar aqui uma variável chamada diaristas. Diaristas. E eu vou passar dentro dessa variável o conteúdo que veio ali de resposta do banco de dados, que é a variável diaristas. Muito bem, quando eu fiz isso daqui, passando para o helper de view, eu estou passando esse dado para a view. Isso significa que agora, aqui dentro da minha view, então aqui em resources, views, index.blade.php, eu tenho acesso àquele dado. Para a gente verificar isso, eu vou utilizar aqui uma diretiva, né, uma tag de impressão do Blade, que vai ser aqui a diaristas. Para isso, né, para mim mostrar ela completa, eu vou utilizar o helper dd, que é o die and dump. Ou seja, ele para a execução e mostra o conteúdo da variável. Isso é bem legal para a gente conseguir debugar a nossa aplicação, né, ver o que tem dentro das variáveis. Então aqui estou olhando o que tem dentro da variável diaristas, que é a variável que eu mandei aqui, certo? Vamos voltar aqui no nosso projeto, atualizar e veja que agora eu já tenho aqui uma instância da classe de coleção do Laravel. Dentro dela eu tenho um item e se nós formos olhar esse item, nós vamos ver que é exatamente os dados da diarista que nós adicionamos lá no nosso banco de dados. Lembra aqui que nós adicionamos o registro manualmente? Então, esse registro já está sendo mostrado aqui. Os nossos dados já estão vindo do banco de dados e estão sendo exibidos aqui. Porém, não está sendo exibido de uma forma muito amigável, né? Já pensou o usuário ver isso daqui? Ele nem vai saber o que significa. Então,
Para resolver isso, nós vamos mostrar dentro de uma tabela. E para mostrar uma tabela legal, construir um layout legal de forma simples, nós vamos utilizar o Bootstrap. O Bootstrap é um framework de front-end, CSS e JavaScript que ajuda a gente na construção dos nossos layouts, das nossas páginas web. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos acessar aqui, ó, get bootstrap.com. Aqui nós vamos vir em Get Started. E aqui em Get Started nós vamos descer. Vai ter essa parte aqui do template de início. Aqui nós vamos pegar todo esse HTML. Vou copiar e vou colar ele aqui no nosso index. Então no index.blade.php da pasta views, eu vou remover aqui essa estrutura HTML que nós tínhamos e vou colar a estrutura que o HTML, que o Bootstrap me dá, desculpa. Aqui nós já importamos, né, o CSS do Bootstrap e o JavaScript do Bootstrap. Então, quando nós salvarmos aqui, se nós voltarmos na nossa aplicação, nós vamos ver que já mudou aqui um pouco o nosso Olá Mundo. Legal. Agora aqui vamos colocar de novo, ao invés de Hello World, página inicial. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, depois do H1, uma div. Essa div vai ter uma classe, que é a classe container. Prontinho. Aqui dentro dela, nós vamos colocar uma tabela. Para a gente colocar a tabela, nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui na documentação do Bootstrap. Aqui nós temos o item, vamos ver se eu lembro, acho que é conteúdo. Isso, aqui em conteúdo nós temos tabelas. Aqui, veja que o Bootstrap mostra a tabela de uma forma bem legal, já aqui, utilizando poucas coisas. Então, vou vir aqui e vou pegar esse exemplo de código de tabela, né? Lembrando que a gente pode utilizar os componentes do Bootstrap, por exemplo, o componente aqui de tabela. Então, vou copiar todo o código do componente e vou colar isso aqui. Muito bem, vou salvar e vamos voltar aqui ao nosso projeto e veja que agora eu já tenho aqui a tabela, porém com os dados de exemplo, né? Para a gente mostrar agora, lembra lá que nós tínhamos vindo do nosso banco de dados a variável diaristas, né? Que nós obtemos aqui do banco de dados e passamos para a view. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos mostrar alguns dados da diarista. Por exemplo, aqui eu vou mostrar o ID. Então, vou trocar isso daqui, vou trocar por ID. Depois, vou mostrar aqui o nome e o telefone. E aqui eu vou deixar ações para a gente colocar os botões. Então, estou definindo aqui o que vai aparecer no cabeçalho. Agora aqui, para cada linha da tabela, eu vou exibir uma diarista. Para isso, eu vou vir aqui remover essas duas linhas de exemplo e vou deixar somente uma linha, ou seja, somente dentro do body aqui, esse conjunto de tags. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui o @for else. Esse for else, nós vamos conseguir listar todas as nossas diaristas. Então, eu vou falar que vou pegar a lista de diaristas no plural e colocar cada item dentro de uma variável chamada diarista. Prontinho. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou identar para o nosso código ficar mais legível. E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um empty desse modo. Para quê? Se eu não tiver nenhuma diarista cadastrada, eu quero dar uma mensagem aqui. E por final, eu vou colocar aqui um end for else. Prontinho, desse modo. E aqui eu vou colocar o seguinte, se não tiver nada, eu vou colocar aqui uma linha, né? E na coluna do meio eu vou dizer nenhum registro cadastrado. Muito bem, aqui eu vou remover e vou deixar desse modo aqui. Muito bem, então nenhum registro cadastrado ou então se tiver dados eu vou mostrar esses dados. Para a gente mostrar, nós temos aqui então dentro de cada variável, dentro de cada diarista, o valor aqui da diarista. Então eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte, vou utilizar aqui a impressão do Blade desse modo para me imprimir um valor dinâmico e eu vou imprimir aqui o valor que está dentro da variável diarista e se chama aqui nome underline completo.
Lembra lá que nós criamos essa coluna na nossa tabela do banco de dados? Então, eu estou pegando ela aqui. Mas, na verdade, é na coluna de baixo, né? Aqui, essa primeira coluna é o ID. Então, eu vou vir aqui e vou pegar o ID da nossa diarista. Muito bem. Depois eu vou pegar aqui o telefone. Muito bem. Vamos testar agora, que por enquanto eu vou deixar em branco essa última coluna. E vamos testar. Então, vou abrir aqui e atualizar. E olha só que legal. Nós já temos aqui o ID do usuário, o nome do usuário e o telefone dele. Tudo definido lá no nosso banco de dados. E nós já conseguimos obter esses dados aqui dentro da nossa view. Agora que nós já exibimos os nossos dados, vamos melhorar um pouco aqui a nossa página. Aproveitando que nós temos já o Bootstrap carregado, vamos utilizar mais um componente dele, que é o componente de navbar. Então, vou vir aqui na documentação do Bootstrap, vou vir em componentes, e aqui em componentes nós vamos ter navbar, aqui, esse item. Aqui em navbar, nós vamos descer, e eu vou utilizar aqui um exemplo de navbar que já tem os links aqui. Então, eu vou criar um link para a página da listagem. Então, eu vou utilizar esse exemplo aqui. Vou até dar um Ctrl+ aqui, vai ficar mais fácil de vocês verem. Vai ficar aqui uma navbar desse modo. Então, eu vou vir aqui, vou copiar esse código todo aqui desse exemplo, copiar, e vou colar ele aqui dentro da nossa página, logo depois da tag body. Então, vou vir aqui, só vou colocar aqui um header, aqui, para a gente ficar organizado, e colocar aqui o nav dentro do header. Muito bem. Esse título, esse H1 da página, eu vou colocar aqui dentro do container e antes da tabela. Então, vou colocar ele aqui. E eu vou colocar lista de diaristas. Muito bem. Agora, eu só vou alterar um pouquinho aqui. Ao invés de light, né, como está aqui atualmente, vamos abrir o nosso projeto e atualizar. Veja que ele está aqui light. E aqui o título já ficou dentro do container e não em cima, né, fora do container. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui e-diaristas e vou colocar o link para a lista de diaristas. Muito bem, então eu vou voltar aqui, vamos fazer o seguinte, vou trocar aqui ó, as classes de light para dark, para ele ficar escuro, certo? Então vou atualizar aqui, ó, você vai ver que ele já vai mudar a aparência dele. Também vou, lembrando né, que todas essas classes são classes do Bootstrap, que ele define a aparência através delas. Aqui eu vou colocar e-diaristas, que é o nosso projeto. E aqui eu vou também fazer o seguinte, vou remover esses links que eu não uso, então todos esses LI aqui, e vou aqui colocar como lista de diaristas. Muito bem. Agora aqui nós vamos criar um link para a página de diaristas. Para isso, eu vou voltar aqui no arquivo de rotas, então routes web.php, e vou definir um nome para a minha rota. Isso vai permitir que eu crie o link de forma mais simples. Então aqui eu vou criar o nome como diaristas.index. Então esse vai ser o nome aqui da minha rota. Vou copiar esse nome e agora voltando lá na nossa view, então vou acessar o arquivo index.blade.php e vou colocar aqui o link. Para mim fazer isso, eu vou só quebrar a página aqui, a linha, desculpa, para ficar mais fácil a gente ver. E aqui nós vamos utilizar a exibição do Blade, helper route, e que nós vamos passar para ele o nome da rota, que é diaristas.index. Prontinho. Aqui em cima, como essa daqui também vai ser a primeira rota da aplicação, eu também vou passar aqui. Então, aqui em cima, quando alguém clicar em e-diaristas, também vai voltar para a página de lista. Muito bem, vou voltar aqui, atualizar, e vejo que eu tenho aqui agora e-diaristas e aqui lista de diaristas. Quando eu clicar, vai vir sempre para a página inicial, certo? Então, nós já conseguimos aí melhorar a aparência da nossa aplicação. Você sabia que o suporte feito aos alunos da TreinaWeb é feito diretamente pelos professores? Isso significa que quando você precisar de uma orientação, a ajuda vai vir diretamente de um especialista no assunto.
E falando em orientação, o ambiente virtual de aprendizagem é prático e intuitivo, para que você não se perca em sua trilha de estudos. Você pode filtrar por cursos ou formações não iniciados, em andamento, concluídos, buscar por categorias ou favoritar seus cursos favoritos. E dentro das aulas, o AVA permite que você faça anotações, assista às aulas em diversas velocidades, ative o modo noturno, enfim, uma variedade de ferramentas para facilitar e agilizar os seus estudos. Ah, e lembra que eu falei sobre o suporte? Dentro das aulas, você também pode visualizar e interagir com as dúvidas dos outros alunos. Mas claro, se tiver uma dúvida nova, não deixe de chamar o professor. E por último, quando você terminar um curso, basta ir na aba de certificados para visualizar, baixar ou compartilhar o seu. Nosso ambiente de ensino oferece uma experiência completa e personalizada. Então é isso, vamos voltar para a aula. Uma tarefa foi concluída, que é a gente listar a nossa diarista. Agora, vamos permitir que o usuário cadastre as diaristas diretamente aqui dentro do nosso sistema. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma nova página que vai mostrar um formulário. E esse formulário vai ser onde o usuário vai digitar os dados. Vamos lá. Então, vou vir aqui, vou abrir o nosso projeto. E aqui no nosso projeto, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos criar um botão aqui embaixo da nossa tabela. Então, tem a tabela aqui, listas diaristas. Logo abaixo dela, nós vamos criar aqui um link. Esse link, por enquanto, eu vou deixar o href, o endereço em branco. E vou colocar aqui uma classe, que é a classe BTN, e mais uma classe, que é a classe BTN Success. Aqui com 2 Cs e 2 Ss. Essas classes são classes do Bootstrap. E se a gente agora definir aqui o nome do botão, como por exemplo, nova diarista, nós vamos ver que lá no na nossa pasta, na nossa página, nós já vamos ver aqui o botão nova diarista. Muito bem, agora nós temos que criar então a página que vai ser exibida quando clicar aqui em nova diarista. Para isso, nós vamos abrir o nosso arquivo de rotas. Então, lá dentro de routsweb.php, eu vou copiar essa linha aqui e vou colar logo abaixo ela. Aqui, nós vamos utilizar o mesmo controller, que é o diarista controller, só que nós vamos utilizar aqui a nossa action create, desse modo. E aqui nós vamos utilizar também aqui o nome da rota como diaristas.create. Muito bem, então só faltou eu definir aqui o caminho. Essa rota ela vai ser acessada em barra diaristas, desse modo. Então, quando a pessoa acessar barra diaristas barra create, ele vai ver o formulário de criação de uma nova diarista. Para a gente fazer isso agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar a ação no nosso controller, que é a ação create. Então, eu vou vir aqui no diarista controller, dentro da pasta controllers, e aqui eu vou criar uma nova ação, ou seja, um novo método. Ele vai se chamar create, e aqui esse método ele vai retornar uma nova view. Então, aqui eu vou dar um return em uma view, e essa view eu vou chamar ela aqui, vamos chamar de, vou definir um nome legal aqui para ela. Na verdade, vou usar o nome padrão que o Laravel geralmente usa dentro dos CRUDs, que é o nome de create.blade.php mesmo. Então, vamos lá, create, e aqui nós não vamos passar nenhum dado, e o blade.php, quando nós acessarmos aqui a pasta na hora de criar, né? Então, aqui em Resources Views, nós vamos criar ele, aqui novo arquivo, com o nome de create.blade.php. Muito bem, o conteúdo dele eu quero aproveitar aqui esse layout que nós fizemos do Bootstrap. Então, por enquanto, nós já vamos ver como resolver isso, mas por enquanto eu vou vir aqui e vou colar o mesmo conteúdo, só para a gente entender mais adiante um problema que a gente tem nisso. Só que aqui nesse conteúdo nós vamos mudar o quê? Nós vamos mudar que aqui dentro do container eu vou apagar isso daqui e vou apagar a tabela, né? E vou deixar aqui nova diarista. Vamos chamar de criar diarista, desse modo. Muito bem, o que vai acontecer agora, né? Eu criei uma nova view, só que eu copiei toda a estrutura da outra página. E aqui, ao invés de página inicial, vou colocar criar diarista. Prontinho. Vamos agora voltar aqui no nosso arquivo index.blade.php e no nosso botão
nós já podemos linkar a nova página. Então, para isso, eu vou mostrar aqui dinamicamente, utilizando o route, e vou pegar o nome da nossa rota, que é a rota diaristas.create. Prontinho. Agora, se nós voltarmos aqui na nossa página de lista, atualizarmos, veja que ao passar o mouse aqui lá no canto inferior esquerdo, ele já mostrou o endereço /diaristas/create. Quando eu clicar aqui, veja que ele já mostrou aqui, ó, criar diarista. Muito bem. Agora, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que mostrar o formulário aqui nessa página, certo? Para isso, nós vamos vir aqui dentro do Bootstrap novamente e vamos aqui na parte de Forms. Então, aqui em Forms, eu vou clicar aqui em Overview e aqui ele vai dar todos os detalhes aqui dos forms. E aqui nós vamos pegar um form como exemplo. Então, vamos escolher aqui um desses forms. Muito bem. Então, vamos utilizar aqui esse primeiro modelo aqui de formulário. Para isso, a gente vai copiar essa tag form toda aqui e vamos colar ela aqui em create.blade.php dentro da nossa div de container depois do H1. Então, vou colar ela aqui, só arrumar a indentação. E se nós acessarmos agora a nossa aplicação, nós vamos ter o formulário aqui de uma maneira até bem elegante. Eu vou vir aqui e vou dar uma limpada nele, então vou remover essas duas divs de dentro dele e vou remover dentro desse campo aqui também essa div. Aqui eu vou mudar para salvar o nome do botão e agora nós vamos ficar aqui desse modo. A partir daqui nós vamos criar os demais campos. Então eu vou vir aqui no label e vou mudar o label para nome completo, que vai ser o primeiro campo. E aqui dentro do input eu vou mudar o tipo para text e vou definir aqui o for e o id. Então vou apertar Ctrl D para ele selecionar aqui ambos os textos e vou digitar aqui nome underline completo. Muito bem. Também vou remover este atributo HTML e vou adicionar o atributo name. O atributo name ele é muito importante porque é como o campo vai ser enviado lá para o nosso back-end. Então aqui eu vou passar o mesmo valor que vai ser nome completo. Aqui eu estou utilizando o mesmo nome que eu criei lá na tabela do banco de dados. Lembra lá que eu criei nome completo? Aqui eu estou fazendo mesma coisa. Então eu estou utilizando o mesmo nome. Nós vamos entender o porquê mais adiante. Bom, nós também podemos definir aqui outros atributos, como por exemplo, que esse campo ele é obrigatório, então required, e nós podemos definir aqui o max length como sendo aqui 100, que é o tamanho do campo que eu defini lá na minha migration, certo? Então, eu criei ali o primeiro campo aqui do nosso formulário. Bom, como nós vimos, a nossa tabela ela tem uma série de campos e a gente levaria bastante tempo se nós fôssemos digitar um a um. Para facilitar a nossa vida, eu deixei lá na nossa checklist, lembra a checklist que nós estamos trabalhando, que eu mostrei lá no começo da nossa aula? Então, eu deixei lá dentro dela o código aqui do nosso formulário. Basta você ir lá, copiar o código, presta atenção só para não copiar aqui o campo que nós já definimos aqui no nosso formulário. Então, você copia ela de lá e cola ela aqui, facilitando o nosso trabalho, assim como eu vou fazer agora. Basicamente, nesse código, nós estamos criando os demais campos do mesmo modo. Então, CPF, e-mail, telefone, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, código do IBGE e foto. E a foto aqui é do tipo file, o campo. Muito bem, vou salvar aqui, voltar aqui na nossa aplicação e veja que agora nós temos aqui todos os campos já criados. Bom, agora o que nós temos que fazer? Quando o usuário preencher tudo isso daqui e clicar em salvar, nós temos que mandar ele para algum lugar. E nós vamos mandar ele para uma nova ação no nosso controller. Então, aqui em diarista controller, nós vamos criar um novo método. Então, vamos lá, aqui. Vamos criar um novo método. E esse método vai se chamar story. Ele vai receber aqui uma instância da classe request. Então, request e a variável vai se chamar request. Para a gente conseguir pegar os dados que estão sendo enviados lá pelo nosso formulário. Muito bem. Agora aqui, o que eu tenho que fazer? Eu preciso criar uma rota para chegar até essa ação. Então, eu vou vir aqui no arquivo de rotas, que está dentro da pasta routes, chama web.php. Vou copiar aqui essa linha de cima e vou colar ela aqui embaixo. Muito bem. Aqui, o nosso método HTTP, o verbo HTTP, vai ser post.
porque nós vamos enviar a informação ali via formulário. Nós vamos chamar aqui de barra diaristas. Muito bem. Nós também vamos utilizar o mesmo controller, que é o diarista controller, só que o método vai ser aquele que nós acabamos de criar, que é o story. E aqui o nome dele também será diaristas.story. Legal. Agora, aqui no create, na nossa view de create, nós precisamos, no nosso formulário, informar quando o usuário submeter, ou seja, enviar o formulário, só clicando no botão salvar, para onde vai ser enviado. Aqui eu vou definir uma action, que vai ser o caminho da rota que nós acabamos de criar. Então, vou definir aqui, ó, que ele vai ser enviado para a rota, que é a rota diaristas.story. Desse modo. Legal. E aqui eu também vou fazer o seguinte. Vou dizer o tipo de envio. Então, o atributo method vai ser post. Lembra aqui que nós criamos dentro da nossa rota como post, né? Ela está esperando um post, então por isso eu defini aqui no create desse modo aqui o método post. E também como nós vamos enviar aqui um formulário com um campo de arquivo, nós vamos fazer o seguinte. Opa, só aqui arrumar isso daqui, faltou aqui um igual aqui nesse atributo ID. Muito bem, então aqui nós vamos utilizar o seguinte. Nós vamos utilizar o atributo encryptType e nós vamos selecionar aqui como multipart form data, senão ele não envia o arquivo, tá? Então isso daqui é muito importante. Então esses são os 3 atributos que nós vamos preencher aqui. Legal. Quando eu preencher esses atributos, vai ser enviado para este método aqui. Só que o Laravel ele tem uma proteção. Quando a gente envia aqui com o método post um formulário, ele precisa ter certeza de que esse formulário ele é da nossa aplicação realmente. Então, para isso, nós utilizamos aqui dentro do form um @csrf, desse modo aqui. Prontinho. Isso daqui vai imprimir o token, comprovando que nós estamos dentro da nossa aplicação mesmo. Muito legal. Vamos agora voltar aqui, atualizar a página, e agora nós podemos testar. Então, vou colocar o nome aqui como Lúcia. CPF, vou colocar aqui um CPF qualquer. O e-mail, também um e-mail qualquer. Telefone, Vogradouro. Número, complemento eu posso deixar em branco. Bairro, teste. Cidade, teste. Estado, SP. Código IBGE qualquer um. E vou selecionar aqui uma imagem qualquer. Muito bem, vou clicar aqui em salvar. Ele falou que o complemento é obrigatório, então a gente vai ter que só vir aqui e mudar depois, tá? Daqui a pouco a gente muda. Então vou colocar aqui um complemento por enquanto e agora vou clicar aqui em salvar. Veja aqui que eu não tive nenhum erro nem nada e apresentou uma página em branco. Por quê? Porque aqui dentro do Story nós não fizemos nada. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um DD, que é um die dump, para mostrar o resultado da chamada aqui da minha classe request, chamando o método all, que pega todos os dados que foram enviados pelo formulário ali. Então vou vir aqui de novo, clicar em atualizar, ele vai perguntar se eu quero reenviar o formulário, eu vou dizer que sim, continuar. Agora veja aqui que legal, ele já pegou todos os dados aqui, inclusive também o arquivo que eu enviei. Então todos esses dados já estão chegando até o meu método. Agora o que eu preciso fazer é guardar esses dados no banco de dados. Muito bem, então para a gente salvar, nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar uma variável chamada dados. Ela vai pegar os dados vindo da request utilizando o método except. Esse método ele recebe aqui uma ou mais opções. Eu vou passar aqui a opção underline token. Isso vai fazer com que ele não pegue o valor vindo do token aqui, que é só validação. Então, underline token ele não vai pegar. Depois disso, nós vamos utilizar aqui o método, na verdade, o model diarista e o método create. Esse método ele vai receber um array com os dados do recurso que a gente quer criar. Aqui, como já retorna um array para essa variável dados, basta eu passar ela aqui. Por fim, eu vou dar um redirect, né, passando aqui através do response. Então, redirect para uma rota em específico. Então, aqui eu vou passar route e vou passar o nome da rota. Eu quero que depois de criar, eu seja redirecionado para a rota
de lista das diaristas. Então, eu vou chamar aqui, ó, diaristas.index, né? Da onde que eu peguei esse valor? Lá do arquivo de rotas que a gente definiu a rota de listagem. Muito bem. Então, aqui a gente já conseguiu salvar. Porém, nós temos alguns detalhes, né? Lembra lá que nós enviamos o arquivo? Então, esse arquivo, nós temos que vir aqui e fazer o upload dele para dentro do sistema de arquivo da nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui o caminho onde nós vamos salvar dentro do campo chamado foto_usuário. Então, basicamente, estou colocando nessa posição do array para quando criar, ele colocar neste campo aqui. E aí, nós vamos utilizar aqui o seguinte método. Nós vamos utilizar um método aqui, que é através da request, chamando o campo, que é o foto_usuário, e vamos chamar o método story. Esse método ele vai salvar o arquivo, já vai fazer o upload e salvar. Eu vou colocar ele para salvar dentro de public, daqui a pouco a gente vê onde que ele vai salvar esse arquivo. Muito bem, então basicamente eu defini aqui, nós só temos que testar agora. Então eu vou voltar aqui, atualizar, ele vai perguntar se eu quero reenviar os dados, eu vou continuar para ele reenviar, e veja que ele deu um erro aqui dizendo que o nome completo não é fillable. Tá, isso daqui é o seguinte, dentro do Laravel, quando nós utilizamos esse create e passamos um array, ele tem uma proteção para não deixar gravar em campos que não podem, que não tem permissão. E nós temos que liberar os campos que têm permissão dentro do nosso model. Então nós vamos vir aqui em diaristas e aqui nós vamos criar uma nova propriedade do tipo protected, que vai se chamar fillable, desse modo. Ela é um array e aqui nós passamos todos os campos que nós queremos permitir a inclusão. Então aqui eu quero permitir em nome, underline completo, em CPF e todos os outros campos da minha tabela. Então para a gente não ficar digitando, eu vou copiar aqui para ser mais rápido. Então, copiar e vou colar isso aqui. Então todos os campos da nossa tabela estão aí. Legal. Agora, só faltou eu colocar um ponto e vírgula aqui no final para não ter nenhum erro. Vamos clicar aqui novamente, atualizar e enviar os dados. E veja que ele deu um erro porque ele falou que o CEP não pode ser nulo. Pode ser que aí para você, ao invés dele mostrar essa mensagem que o CEP não pode ser nulo, ele fale que não encontrou a coluna cidade. Não se preocupe, vamos ajustar esses dois pontos. Bom, como que a gente vai resolver isso? Nós vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos lá no nosso create e aqui no nosso formulário, realmente, se nós olharmos, faltou o campo de CEP, né? Por isso que ele está dando aquele erro. Então, eu vou vir aqui, vou copiar esse campo bairro, colar ele aqui e chamar ele de CEP. Muito bem, aqui também vou mudar para CEP. Legal. Agora nós temos, então, um campo de CEP. Vou voltar aqui no nosso formulário, atualizar. E veja que eu tenho agora o campo aqui de CEP, que antes eu não tinha. Só vou conferir o tamanho dele aqui. O CEP ele tem 9 caracteres, tamanho máximo dele. Muito bem. Além disso, nós temos mais um detalhe para arrumar. Lembra aqui que na nossa migration de tabela de diaristas, nós precisamos também do campo cidade, só que aqui a gente não criou ele. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou selecionar essa linha do bairro, duplicar ela e vou chamar de cidade. Muito bem. Agora aqui eu vou vir e vou aqui no banco de dados e vou apagar todas as tabelas. Então vou selecionar tudo e vou deletar. Como a gente está em desenvolvimento, né, a gente não tem dados relevantes, eu posso fazer isso, não tem problema. Vou vir aqui e vou executar novamente. Então terminal, novo terminal, e aqui dentro da pasta da aplicação eu vou rodar php artisan migrate. Prontinho, aqui ele criou todas as tabelas novamente, incluindo a tabela de diaristas. Agora, se nós formos olhar aqui, vou dar um refresh na tabela. Aqui em diaristas, se eu for em view data, eu vou ter o campo de cidade, né? Então, veja aqui o campo cidade. Ok, então nós já conseguimos aí arrumar esses dois detalhezinhos. Agora, vamos voltar aqui e testar. Então, vou colocar aqui Lúcia, CPF qualquer, um e-mail aqui também qualquer, telefone, Mogradouro, aqui o número, complemento, CEP, vou colocar um qualquer aqui,
aqui bairro, cidade e estado. Aqui eu vou colocar um código do IBGE qualquer e vou escolher aqui um arquivo qualquer. Muito bem, vou clicar aqui em salvar e veja que agora, quando eu voltei aqui, ele já voltou para a lista de diaristas e já criou, né, a nossa primeira diarista. Até ficou errado aqui, era a Lúcia, né, ficou Luciano, mas a gente vai arrumar depois quando a gente aprender a editar aqui as diaristas. Mas veja que foi criado. Se nós voltarmos aqui agora, atualizarmos aqui essa tela, nós vamos ver que ele já criou o novo registro, né? Então aqui, View Table ali, veja que o registro já está aqui criado com todos os dados definidos corretamente. Inclusive, ele já colocou um caminho aqui, que é o caminho da imagem. Se nós formos olhar aqui dentro da nossa aplicação, aqui dentro da pasta Storage, nós temos a pasta App, dentro dela nós temos a pasta Public, e aqui já tem alguns arquivos que eu fiz o upload, e entre eles está a imagem que ele salvou o caminho aqui. Se nós olharmos, ele salvou uma imagem que começa com CITF. Então vamos olhar aqui, ó, CITF. Então ele salvou essa imagem aqui, certo? Então nós já conseguimos fazer o upload e salvar um novo registro no banco de dados. Isso é muito legal. Vamos continuar agora fazer a parte de edição aqui da nossa aplicação. Antes, porém, de nós partirmos para a atualização da diarista, vamos aprender mais um conceito aqui super legal e importante. Eu vou vir aqui na nossa aplicação, vou fechar todos os arquivos aqui em Close All e vou vir aqui nos nossos arquivos de view. Se nós acessarmos aqui o arquivo index.blade.php, nós vamos ver que nós temos a estrutura padrão aqui de um HTML carregando o Bootstrap e depois a nave. Aqui no Create, mesma coisa. Se nós formos em cima, nós vamos ter a parte padrão do HTML e depois a nave. Ou seja, esse conteúdo, esse código, ele se repete. Isso não é nada bom. Porque, por exemplo, se eu precisar adicionar um link à navbar, eu teria que, em cada lugar que tem uma página na minha aplicação, alterar ali a navbar uma a uma. Eu posso esquecer de alguma ou alterar alguma errado, enfim. A chance de bug aumenta muito, sem falar que eu tenho um monte de código repetido que eu não preciso. Bom, analisando aqui, as duas páginas elas têm duas partes só que são dinâmicas, que é o título e o conteúdo principal que fica aqui dentro desse container. Pensando nisso, nós podemos utilizar o conceito de herança de templates, onde nós criamos um arquivo base e os outros arquivos utilizam aquele arquivo base só dizendo quais são as partes dinâmicas específicas dele. Isso é muito útil porque em aplicações web, geralmente a gente tem esse padrão onde o layout se repete, né? Como no nosso caso aqui a navbar, se repete tanto na página de lista quanto aqui em nova diarista. Muito bem, vamos então ver como fazer isso. Eu vou vir aqui dentro de views, vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de app.blade.php. Aqui dentro eu vou copiar todo o conteúdo do index e vou colar aqui. Vou pegar as partes dinâmicas e dizer como que eu vou nomear cada parte dinâmica. Então aqui a primeira parte dinâmica que nós vamos criar vai ser o título. Então vou remover esse título daqui. E aqui dentro do título nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar @yield desse modo e vamos colocar um nome para essa seção dinâmica que é título. Vou copiar isso daqui, esse yield, e vamos criar mais uma seção dinâmica, que é aqui o conteúdo principal. Então vou vir aqui, vou remover todo esse conteúdo principal e vou colar aqui o @yield, só que eu vou chamar aqui de conteúdo. Muito bem, agora eu já tenho o meu template. Como que eu faço para usar ele aqui então no nosso index.blade.php? Vamos vir aqui, por enquanto eu vou só pular algumas linhas, daqui a pouco nós excluímos esse resto, nesse aqui a gente não vai usar mais. Aqui a primeira coisa que nós vamos dizer é que nós estendemos aquele layout. Então, @extends, e aqui nós passamos qual layout que a gente quer estender. Então, eu vou estender o layout, que é o layout app, que é o nome do meu arquivo aqui, app. Muito bem, depois disso eu vou declarar o conteúdo dinâmico. Então, o primeiro conteúdo dinâmico que eu vou declarar será o título. Então, para isso eu utilizo aqui @section, passo aqui o nome do conteúdo dinâmico, então no meu caso é título, e passo aqui o valor dele. Então, se nós
olharmos aqui, o título é página inicial. Então, vou vir aqui e vou passar esse título. Muito bem. A próxima parte dinâmica que nós declaramos é o conteúdo. Então, eu vou vir aqui, vou colocar @section. E aqui, nesse caso, como eu tenho muito conteúdo, eu vou colocar isso como um bloco. Então, eu vou colocar aqui, end section. Desse modo, eu posso colocar o conteúdo dinâmico aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o nosso H1 e a nossa tabela, com o botão aqui também, certo? E todo esse valor eu vou copiar e vou colar aqui dentro da nossa seção. E essa seção, ela vai ser a seção que vai ser o conteúdo. Então, eu declaro o nome da seção aqui e, em seguida, eu declaro todo o conteúdo dessa seção. Só indentar melhor aqui para ficar melhor de visualizar e prontinho. Agora, desse modo, a gente já tem o conteúdo aqui sendo definido. Todo aquele código repetido eu posso excluir e agora, simplesmente assim, sem nenhum código repetido, eu já consigo ter a mesma página. Vamos testar aqui, atualizar, veja que tem o mesmo comportamento. Agora, falta eu fazer isso no Create. Então, vou vir aqui, vou copiar esse exemplo aqui do index e vou colar ele lá no começo do meu Create. Então, vou vir aqui, vou colar ele aqui e agora só vou trocar aqui a parte dinâmica, né? Eu copiei a mesma estrutura só para tornar o nosso trabalho mais simples. Aqui nós temos o título, que é criar diarista. Então, vou copiar esse título daqui e colocar aqui. E o conteúdo é o caso aqui, o nosso form. Então, o H1 e o restante do form. Então, vou copiar isso daqui e vou colar aqui dentro do conteúdo. O restante aqui eu posso apagar tudo que eu não preciso mais. E agora eu tenho dinamicamente aqui o conteúdo e o título. Só vou indentar aqui para ficar melhor a gente visualizar. E prontinho. Então agora, se nós voltarmos aqui, formos em nova diarista, veja que eu tenho aqui também a página com o mesmo comportamento. Ou seja, agora nós conseguimos criar quantas páginas a gente quiser sem ter que repetir todo esse trecho de código aqui. A gente declara apenas uma vez e utilizamos aí quantas vezes a gente quiser. Vou fechar tudo aqui e já vamos continuar agora com a nossa edição. Para permitir a edição, nós temos que mostrar um formulário, porém com os dados já preenchidos, diferente do formulário aqui de nova diarista, que vem com os dados em brancos. Vamos ver como fazer isso então. Vou voltar aqui no nosso projeto e aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer será criar a rota que vai ser responsável por mostrar o formulário preenchido. Então vamos no nosso arquivo de rotas web.php, vamos vir aqui, copiar essa linha aqui, primeira linha, e vamos colar aqui embaixo para a gente criar uma nova rota. Ela vai ser do tipo get, vai responder ao endereço diaristas barra. Aqui nós vamos passar um parâmetro dinâmico chamado id e depois edit. Bom, o que é esse parâmetro dinâmico? Esse parâmetro dinâmico é o id da diarista que a gente quer editar. Desse modo, nós conseguimos aí, de forma muito simples, pegar o ID, buscar a diarista no banco de dados e mostrar a diarista pelo ID, então a diarista específica. Nós vamos chamar aqui do método diarista controller a ação que vai ser a ação edit. E eu vou dar o nome aqui de diaristas.edit. Legal, então nós temos a nossa rota apontando para o método edit. Agora, lá no nosso controller, então, que é o diarista controller, nós vamos criar mais um método aqui. Então, mais um método, que vai ser o método edit. Aqui, o método edit, nós vamos receber um inteiro, que é o ID da diarista que eu quero editar. Muito bem. A partir daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a diarista e retornar uma view para montar aquele formulário. Porém, antes, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui e aqui em ações vamos adicionar um botão para essa ação de alterar. Então vamos vir aqui. Vou vir aqui na nossa view, que é a view index.blade.php. Vamos lá, aqui está ela. Aqui em ações, nós vamos na coluna de ações, que é essa daqui, a última. Nós vamos adicionar então um botão. Então, deixa eu adicionar aqui um botão. Esse botão ele vai indicar para a rota que nós acabamos de criar. Então, route. Aqui eu vou usar o nome da rota, que é diaristas.edit.
.edit. E aqui nós temos que passar um segundo argumento para ele, que é o quê? Que é a diarista que eu quero editar. Para isso, eu posso passar aqui o ID da diarista ou simplesmente passando aqui a instância da diarista, ele já pega o ID automaticamente, desse modo aqui. Então, isso daqui vai criar a rota já passando o ID da diarista dinamicamente. E aqui, esse ID ele vai ser um número que representa unicamente a diarista. Muito bem. Aí eu vou dar um nome aqui, por exemplo, atualizar. E vou definir aqui também algumas classes CSS. Então, vou definir aqui a btn e vou definir aqui a btn-primary, que são classes do Bootstrap. Então, vou vir aqui, atualizar, e veja que agora eu tenho o botãozão aqui, atualizar. Quando eu clicar aqui, por enquanto ele não está mostrando nada, porque nós temos aqui a ação, mas não temos nada dentro. Muito bem, só para a gente testar aqui, eu vou dar um dd nessa variável id, para a gente ver que, como ele passou aqui o id da diarista, veja que o id da diarista é 1, quando eu clico aqui, ele passa esse 1 na URL e eu tenho acesso a isso aqui. Muito bem, agora eu vou criar aqui uma variável chamada diarista, e essa diarista eu vou buscar no banco. Vou utilizar então aqui o model diarista e vou chamar aqui o método find or fail. Esse método ele vai retornar um 404 se ele não achar, e se ele achar ele vai retornar a diarista, certo? Então, feito isso, agora eu vou dar um return em uma view. Essa view vai se chamar aqui edit e ela vai receber o quê? Ela vai receber essa diarista. Então, vou passar aqui a variável diarista. Passando aqui essa diarista. Legal. Então, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando a diarista no banco e estamos passando aqui a diarista para a view. Muito bem. Agora, se nós tentarmos acessar a aplicação, nós vamos ter um erro porque não tem ainda a view edit. Então, vamos vir aqui dentro da nossa pasta views. Vou copiar aqui a view create e vou colar ela aqui dentro mesmo. Gerou um novo arquivo, vou renomear para edit.blade.php. Então, aqui, edit.blade.php. Legal. Aqui eu vou colocar editar diarista. Aqui também, editar diarista. E aqui eu vou atualizar. Veja que agora eu tenho aqui, só ficou faltando, deixa eu ver, eu editar a view certa, né? Eu editei a view errada. Deixa eu só selecionar aqui a view edit, né? Agora sim. Então aqui, ó, editar diarista e aqui de novo, editar diarista. Muito bem, vamos voltar aqui a atualizar e agora vejo que eu tenho editar diarista. Porém, eu preciso preencher o formulário. Tá, antes da gente preencher o formulário, vamos analisar uma coisa aqui. Tanto o edit, que é essa view, quanto o create, elas repetem todos os campos do formulário. E, como eu disse, né, código repetido não é nada bom. Então, ao invés da gente repetir isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos incluir uma subview. Então, nós vamos vir aqui, utilizar um @include e vamos incluir aqui uma subview, que é a subview underline form, desse modo aqui. Agora, nós temos que criar ela. Então, aqui dentro da pasta views, nós vamos criar um novo arquivo que vai se chamar underline form.blade.php. Muito bem. Aqui nós vamos colocar os campos. Deixa eu só copiar aqui novamente. Vou copiar daqui do edit, que a gente tem o mesmo form. Vou recortar daqui e vou colar aqui dentro de form. Então, o que eu fiz? Eu colei aqui somente os campos. A parte de abertura do form eu deixei aqui ainda, tá vendo? Porque eles são diferentes, né? Aqui no edit nós vamos mandar para um lugar e aqui no create para outro. Então, aqui no caso do create, se nós salvarmos aqui com esse include, isso já vai funcionar. Agora, no caso do edit, nós ainda vamos ter que fazer mais algumas modificações. Tá, esse botão aqui, salvar, também pode ir para lá, para o form, que ele também é igualzinho aqui em ambos os casos. E aqui nós vamos deixar, então, em cada página,
o que tem específico. Então aqui em específico, nós vamos ter aqui a action que vai mudar, então a tag form nós vamos deixar aqui. Esse CSRF também pode ir aqui para o começo, porque ele também vai ser igualzinho em ambos os casos. Então ele pode ficar aqui. Muito bem. Então agora nós temos só o que é específico aqui do create, e se nós formos testar o create, né, voltarmos aqui na lista e formos em nova diarista, ele tem o mesmo comportamento, está tudo funcionando. Agora se nós formos aqui em atualizar, nós também vamos ver o formulário, porém ele ainda está vazio aqui para a gente. E aqui dentro do edit, nós temos a variável, que é a variável com o dado da diarista. Então, vou arrumar aqui e nós vamos agora popular o formulário quando nós tivermos dado da diarista, para que no edit ele já traga os campos todos ali já preenchidos. Bom, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o atributo value aqui em cada campo do formulário. Então, aqui, ó, eu vou selecionar aqui o input, vou dar Ctrl D para sair selecionando todos os inputs. Legal. Agora eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar o atributo value igual. E aqui eu vou abrir e fechar as aspas, né? E vou colocar o seguinte. Vou colocar aqui a tag de exibição do Blade. E aqui vou usar diarista, que é o nome da variável que a gente passou. Lembra que no nosso edit nós passamos a variável diarista. Eu vou passar isso aqui, e para cada campo aí eu preciso passar o nome. Aí não tenho o que fazer, tenho que fazer manual. Então aqui é o nome completo, aqui é o CPF, e-mail, telefone, Vogradouro, número, complemento, CEP, bairro, cidade, estado, código do IBGE e por fim aqui foto do usuário. Não, foto do usuário não precisa, a gente não vai precisar, então vou remover esse value daqui. Muito bem, agora quando nós viermos aqui e atualizarmos, veja aí que mágica linda, né? Nós já tivemos aí os dados sendo mostrados aqui. Então, ele pegou já os dados do banco de dados. Então, qual foi o processo, né? Ele bateu na rota, a rota mandou ele para o edit. Aqui no edit, nós buscamos a diarista no banco, passamos para a view, e a view aqui chamou o form, e o form, como a gente tem aqui, desse modo, a nossa diarista, ele já mostrou. Porém, aqui nós vamos ter um problema. Se nós voltarmos aqui na lista e formos agora em nova diarista, nós vamos ter um erro, porque ele falou que a variável diarista não existe. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. A gente poderia usar outras soluções, mas aqui só para a gente fazer de forma rápida, eu vou selecionar todas as vezes que eu chamei aqui as propriedades da diarista e vou colocar um arroba na frente para ele suprimir esse erro para a gente. Então eu vou dar um atualizar e veja que agora no criar está vazio, e aqui se nós formos no editar, no atualizar, ele vai estar aqui preenchido, certo? Então nós conseguimos aqui criar o nosso formulário. Agora o que nós vamos ter que fazer é o processo de atualização. Quando o usuário clicar aqui em salvar, nós temos que chamar uma nova ação no nosso controller que vai salvar os dados alterados no banco de dados. Então vamos fazer isso. Vou voltar aqui no editor, e aqui no editor nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar pela criação da rota. Então vou pegar aqui e vou copiar essa linha, que é a linha da rota de post, e vou colar aqui embaixo. Só que aqui eu vou criar uma rota do tipo put, que é o método HTTP específico para isso. Ela vai ser /diaristas, e aqui eu vou receber o ID da diarista que eu quero atualizar. Então aqui vou receber dinamicamente aqui na rota esse ID. Vou chamar aqui a action update do controller diarista controller e vou chamar ela de diaristas.update. Muito bem, já criei a rota, agora o que eu tenho que fazer é criar a ação no controller. Então vou voltar aqui no controller, diarista controller, vou criar um novo método, uma nova action. Então, criar uma função, update, ela vai receber um inteiro, que é o ID,
e vai receber também aqui a request para a gente poder buscar lá no banco de dados, os dados, né, da request, desculpa, não no banco de dados, que o usuário vai mandar já atualizado. Muito bem, agora aqui nós vamos fazer a busca desse mesmo modo, como aqui em cima. Então vamos pegar o ID da diarista e buscar no banco de dados a diarista. Depois eu vou pegar aqui os dados da requisição, então vou criar aqui uma variável chamada dados, e aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez em cima. Então request, except, e aqui eu não vou pegar o campo underline token que é enviado. Muito bem, aqui eu também vou dar um return com um redirect para a rota, então route, que é a rota diaristas.index, que é a listagem. Muito bem, agora essa daqui é a base que a gente tem que fazer, porém tem alguns detalhes. Primeiro, aqui nós temos que verificar se tem a imagem. Se tiver, nós atualizamos a imagem. Se não tiver, nós não fazemos nada. Então, vou fazer aqui um if. E aqui eu vou utilizar request. E aqui nós vamos utilizar um método da nossa request. Vamos lá. Que é aqui o resFile. Aqui o resFile. Eu vou passar o nome do nosso file. Então, eu vou passar o nome lá que é foto underline usuário. Se tiver aqui essa foto do usuário, eu atualizo. E aí, então, para mim atualizar, eu vou pegar aqui a variável dados, colocar aqui em foto underline usuário o caminho da nova imagem. Então, vou vir aqui e vou pegar request foto underline usuário e chamar aqui o método story, passando aqui public, que é o lugar onde nós vamos salvar. Muito bem. Então, se tiver o arquivo, ele faz isso. Se não tiver, ele continua ali e não muda o caminho da imagem. Certo? Muito bem. Agora, aqui, nós temos um último detalhe, porque eu preciso informar que o método que eu vou utilizar é o método put, aqui na atualização, e também preciso atualizar aqui a rota. Então, aqui na view de edição da diarista, a rota que eu vou chamar vai ser a rota update. E aqui eu preciso pegar aquela variável diarista que nós mandamos para o edit anteriormente e aqui fazer aqui, ó, diarista. Então eu estou passando aqui para ele pegar o ID da diarista dinamicamente e aqui a gente tem o ID da diarista que está sendo cobrado aqui na rota put, certo? Então eu preciso fazer isso e aqui eu preciso informar o método. Então eu vou colocar aqui @method e nós passamos aqui o método put, que é o método que nós vamos utilizar. Desse modo, se nós voltarmos aqui na nossa página de atualização, vou vir aqui, ó, vou inspecionar a página. Deixa eu só inspecionar aqui o formulário em específico. E aqui dentro do formulário, nós vamos ver que ele adicionou um underline token, que ficou inclusive 2 vezes. Depois ele adicionou aqui um underline method como put. Então, isso daqui vai fazer com que o variable saiba que o método é put. Muito bem, ele ficou duplicado porque nós colocamos aqui no form, né, na primeira linha, o CSRF e aqui também. Então, vou remover daqui e vou deixar desse modo. Agora, se nós atualizarmos aqui, nós vamos ver que ele sumiu aqui um dos tokens, certo? Muito bem. Agora, nós vamos vir aqui e só fazer mais um detalhe. Vamos dizer que nós não queremos pegar esse método. Então, aqui no diarista controller, eu não quero pegar o token e também não quero pegar aqui o método. Prontinho. Então, vou pegar tudo menos essas duas informações. Muito bem. Agora, né, que nós já fizemos a verificação, né? Então, nós buscamos aqui no banco de dados, depois nós pegamos todos os dados, verificamos se tem arquivo e, por final, o que está faltando? Está faltando nós atualizarmos, né, a nossa diarista. Então, eu vou vir aqui, diarista, método update. Como eu já tenho aqui tudo montado dentro da variável dados, basta eu passar a variável para ela.
que já é um array. Então passo aqui dados, certo? Isso daqui já vai atualizar para a gente o nosso usuário. Então, prontinho. Agora vamos testar. Então vou voltar aqui, vou colocar aqui, ó, Luciane para testar. Vou vir aqui e vou colocar Luciane Silva, só para a gente ver. Vou vir aqui salvar. Ele reclamou aqui que esse campo está vazio, vou preencher. Ah tá, ele está reclamando que a imagem também está vazia. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Aqui no form, eu vou tirar por enquanto esse record aqui da imagem, certo? Vou atualizar aqui, eu vou colocar Luciane Silva e vou clicar aqui em salvar. Tá, o complemento, salvar. Prontinho, veja que ele já atualizou aqui para Luciane Silva. Aqui um detalhe bem importante, né? Se nós olharmos aqui, ó, veja que ele tá essa imagem CITF. Se eu vier aqui fechar, vir aqui novamente, veja que ele continuou com a imagem CITF aqui. Agora, se eu vier aqui em atualizar e selecionar um outro arquivo, então vou selecionar aqui um outro arquivo qualquer, clicar em salvar, preencher aqui esse complemento. E agora, se nós formos olhar aqui, nós vamos ver que ele trocou a imagem, ou seja, ele só vai trocar a imagem. Veja que já tem outro começo, H, K e P, né? Trocou a imagem, o caminho da imagem. Ele só vai trocar se a gente enviar uma imagem ali. Se a gente não enviar, ele mantém a mesma. Desse modo, nós terminamos aqui a atualização. Só aqui um detalhe no nosso formulário é que o complemento ele não é obrigatório. Então aqui, o complemento, eu vou tirar esse required daqui. Muito bem, salvei aqui e agora sim, quando a gente for atualizar, a gente consegue salvar aqui e ele vai, deixa eu só colocar aqui 1, 2, 3, ele não vai mais pedir o complemento. Certo? Então, nós já conseguimos fazer a atualização. Vamos agora excluir a nossa diarista. Vamos agora adicionar um botão chamado excluir. Quando o usuário clicar, nós vamos fazer uma confirmação se ele quer realmente excluir. Se sim, nós apagamos o item do banco de dados e voltamos para essa tela. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Vou fechar aqui todo para a gente ter uma organização maior. E vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou adicionar o botão. Então, aqui em index.blade.php, vou vir aqui dentro da tabela e vou adicionar mais um botão. Então, um botão aqui vai ser um link. Por enquanto eu vou deixar sem endereço. Vou colocar aqui um endereço com cerquilha para ele ficar na mesma página, só para a gente testar. A classe eu vou colocar como btn e btn-danger. Aqui eu vou colocar apagar. Prontinho. Porém, quando a pessoa clicar aqui em apagar, não tem nenhuma confirmação. Vou fazer um JavaScript bem simples aqui, então. Aqui, no onClick, nós vamos retornar um confirm, que é uma função do JavaScript. E aí nós vamos confirmar. Tem certeza que deseja apagar? E se ele dizer que sim, nós seguimos. Se não, nós ficamos na mesma página. Muito bem. Agora vamos testar aqui o nosso código. Então vou voltar aqui, atualizar. Agora se eu clicar aqui, ele vai perguntar: tem certeza que deseja apagar? Cancelar fica na mesma página. Ok, apaga e volta. Muito bem. Vamos agora criar então a nossa ação para excluir. Vamos vir no nosso arquivo de rotas. E aqui no arquivo de rotas vamos criar uma nova rota. Vou copiar esse link aqui, essa rota de cima, desculpa. E aqui vai ser uma rota do tipo get. Ela vai receber o ID do usuário que eu quero excluir. Aqui eu vou chamar um método aqui, que é o método destroy do controller. Então, destroy. E aqui eu vou nomear essa rota também como destroy. Muito bem. Aqui eu poderia utilizar o método HTTP delete, mas a gente teria que usar formulário aqui no botão e tudo mais. Para a gente não ter muita complexidade, vamos manter aqui com get. Então, vou chamar aqui e vou passar o ID do usuário que eu quero excluir. Muito bem. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar aqui a rota para tornar o botão funcional. Então, route, o nome da rota é diaristas
destroy. Muito bem. E aqui eu preciso passar a diarista que eu quero excluir. Então, a variável diarista, que é a atual aqui dentro do loop de diaristas. Muito bem. Agora, se eu vier aqui e atualizar... Opa, eu tive um erro que ele falou que diaristas deploy não existe, né? Destroy com T. Destroy. Destroy. Vamos voltar aqui, atualizar. E agora, se eu clicar aqui, ele vai perguntar, tem certeza que deseja apagar? Se eu cancelar, fica no mesmo lugar. Se eu clicar OK, vai para a ação. Porém, como não existe ainda o método destroy no controller, ele vai dar esse erro. Vamos voltar então aqui no nosso controller, diarista controller, vamos criar aqui este método. Então ele vai se chamar destroy, vai receber aqui um inteiro, que é o ID. Aqui ele vai buscar a diarista no banco de dados. Depois ele vai chamar aqui o método delete. Então vai pegar a diarista e vai chamar o método delete. Prontinho. Por final, ele vai dar um return. E aqui nós vamos retornar o quê? Nós vamos retornar um redirect para a rota, que é a rota, vamos lá, diaristas.index. Ou seja, ele vai voltar para a listagem, porém com o item excluído. Legal. Vamos voltar aqui na nossa página, atualizar. Vou clicar aqui em apagar, OK. Veja que ele apagou e mostrou aqui nenhum registro cadastrado. Ou seja, ele já apagou aqui do banco de dados, né? Se nós viermos aqui em View Data, não tem mais nada. E ele mostrou a diretiva do nosso for else aqui no index, que é a empty. E aqui no empty mostrou nenhum registro cadastrado. Muito bem, então nós já conseguimos aí apagar as nossas diaristas. Para finalizar a nossa aula, nós vamos adicionar um último recurso aqui, que são as máscaras. Bom, as máscaras elas melhoram bastante a usabilidade aqui em formulários. Por exemplo, se eu acessar aqui o CPF do nosso cadastro de diaristas, eu consigo digitar letras e não tenho nenhuma formatação. Mesma coisa para o telefone e também aqui para o CEP. Eu quero deixar isso daqui permitindo somente números e formatando já conforme o usuário digita. Para isso, nós vamos utilizar as máscaras. Bom, eu vou utilizar um plugin de máscaras que é o jQuery Mask. Então, eu vou vir aqui, vou abrir uma nova aba e vou acessar esse endereço. Esse plugin ele foi feito pelo Igor Escobar, que inclusive é brasileiro, e aqui ele mostra como que a gente usa. É muito simples, nós passamos o campo e a máscara que nós queremos usar naquele campo. Então, eu vou vir aqui, por enquanto, e vou copiar todas as máscaras que ele tem aqui. Nós já vamos entender o porquê. Agora, eu vou voltar aqui e no arquivo app.blade.php, eu vou fazer o seguinte. Aqui no rodapé embaixo, eu vou limpar aqui esses comentários todos que tem, para ficar mais limpo. E vou adicionar aqui uma tag script. Essa tag script eu vou colar todo o conteúdo. Muito bem. Agora eu vou identar isso daqui. Prontinho. Nós vamos precisar aqui de três tipos aqui. Que é o CEP, o telefone... E também vamos precisar aqui do telefone com DDD, eu vou deixar. E também vamos precisar do CPF. Então, vou remover aqui também. E OK. Agora, todo o restante eu vou apagar. Só não vou apagar esse último aqui, que fecha a abertura aqui do ready. Certo? Então, tem que ficar desse modo. Muito bem. Aqui, nós vamos utilizar o identificador do ID do campo. Então, vou apagar aqui esse identificador que ele tem por padrão. E aqui nós vamos, primeiramente, colocar aqui o CEP. Então, lembra lá que aqui no nosso formulário, no create.blade.php, nós, na verdade, no create.blade.php ele usa o form. E aqui dentro do form, nós temos para cada campo o ID. Então, nós temos o ID do CPF, temos o ID do telefone e temos o ID também do CEP. Muito bem. Então, nós vamos vir aqui e usar o ID. Então, para isso eu coloco o cerquilha e coloco o ID. Então aqui é o CEP, aqui é o telefone. Aqui no telefone, veja que ele só tem 8 números ainda. Então vou colocar mais um 0 para ficar 9 números. E aqui nós temos, por fim, o CPF. Muito bem.
Só que para mim usar isso, eu preciso carregar aqui 2 JavaScripts. O primeiro é o próprio jQuery Mask, né? Então eu tenho que vir aqui e carregar ele. Para isso eu vou utilizar um CDN, que é um servidor que já tem um arquivo JavaScript online. Então eu vou vir aqui, acessar esse endereço, clicar aqui nesse botãozinho para copiar a tag script e vou colar ele aqui antes do da nossa definição da máscara. E agora nós vamos carregar também o jQuery. Então vou acessar ali o jQuery, que é code.jquery.com. Vou acessar aqui uma nova aba e aqui nós vamos copiar aqui, ó, clicar em minificado e aqui eu vou clicar nesse botão para copiar. Agora eu vou voltar aqui e vou colar essa tag script. Muito bem. Agora se nós voltarmos aqui no nosso projeto, ao atualizarmos, se nós tentarmos digitar aqui uma letra, ele não vai deixar e nós já podemos digitar aqui o CPF, que ele já vai mostrar no padrão. Mesma coisa que opa, o telefone deu ruim. Por que será? Vamos ver aqui. O telefone não pegou a máscara. Deixa eu ver aqui. Ah, faltou o cerquilho aqui, ó. Telefone. Vocês nem para me avisar também, né? Vamos lá de novo. Aí, agora sim. Então já pegou no telefone e também já pegou aqui no CEP. Ou seja, agora nós temos a máscara aqui. Porém, essa máscara ela vai adicionar um problema para a gente. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Vamos colocar aqui Dalva, por exemplo. O e-mail. Mogradouro. Então, vou colocar aqui um Mogradouro. Número. Complemento, vou deixar em branco. CEP. Cidade. Estado. Código do IBGE. E um arquivo. Quando eu clicar aqui em salvar, veja que ele salvou, mas ele salvou com a máscara no banco de dados. E isso não é legal, né? Se nós viermos aqui, ó, nós vamos ver que aqui na tabela diarista, se nós formos em View Table agora, né? Deixa eu só fechar aqui para ele mostrar os novos dados. Aqui em View Table, nós vamos ver que ele salvou o telefone aqui com a máscara, salvou o CPF também com a máscara e também o CEP com a máscara. E aí a gente não costuma salvar dados com máscara no banco. A gente costuma remover as máscaras, né, antes de salvar no banco. Bom, então como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui no nosso projeto e fazer o seguinte. Quando nós formos salvar aqui no Diarista Controller, nós limpamos os dados. Então como que a gente pode fazer de forma simples? A gente pode utilizar, né, um método separado e tudo mais. Aqui eu vou fazer diretamente aqui dentro do nosso controller. Então vou vir aqui, vou pegar a nossa variável dados, que tem os dados que o usuário enviou, e vou fazer o seguinte, vou dar um replace em cada uma delas, removendo os caracteres que eu não quero. Então, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro, que é o CPF. Então no CPF, nós queremos remover o quê? Vamos olhar lá. Nós queremos remover aqui o ponto e o tracinho. Então, como que eu faço isso? Aqui eu vou dar um str replace para a gente substituir. E aqui eu vou substituir o quê? Vou procurar primeiro o ponto, depois vou procurar aqui o tracinho. Então, estou passando isso dentro de um array. Vou trocar esses dois por um valor em branco, aonde? Aqui mesmo no CPF. Certo? Muito bem. Agora, continuando, nós vamos fazer a mesma coisa para o CEP. Então, vou usar Ctrl D para selecionar aqui também. CEP. E aí no CEP eu vou trocar só o ponto. Então, não preciso passar como array. Na verdade, o ponto não, né? Eu vou trocar só o tracinho, que é o que tem no meio. E por fim, nós temos aqui o telefone. Então, aqui, telefone. E aqui no telefone, nós vamos passar um array novamente. Por quê? Eu quero tirar, né, as chaves, a outra chave de fechamento. Eu quero tirar o espaço e eu quero tirar o tracinho do meio. Então, eu vou selecionar tudo isso daqui e vou trocar por um espaço. E aí, aqui vai ser também telefone. Muito bem. Então, eu estou limpando aqui os dados
antes deles serem enviados aqui para o Create. Muito bem, vamos agora então testar novamente. Vou vir aqui e vou criar aqui mais um item. Então vou chamar aqui de, vamos lá, Joana. Então, vou colocar um e-mail qualquer, telefone, logradouro, número, CEP, bairro, cidade, estado, código do IBGE e um arquivo. Vou clicar aqui em salvar e vejo que agora ele salvou aqui sem máscara, né? Se nós formos aqui no banco de dados, se nós fecharmos aqui e abrirmos novamente, nós vamos ver que ele salvou aqui tudo limpo. Desse modo aqui é realmente que a gente salva. Agora nós vamos ter que fazer a mesma coisa que na atualização, né? Limpar as máscaras também. Então vou vir aqui no nosso controller, eu vou copiar, tá, esse código aqui e vou colar ele no método de update. Porém, se nós tivéssemos aí uma aplicação no mundo real, nós teríamos que extrair isso para outro lugar, enfim, fazer de uma maneira que esse código não fique repetido. Aqui no nosso caso, só para agilizar aqui, que a gente já está com mais de 1h40 de vídeo, eu vou colocar ele diretamente aqui. Muito bem, vou voltar aqui na atualização, vou atualizar aqui para Joana 123, quando eu clicar aqui em salvar, veja que ele manteve aqui a Joana sem a máscara, certo? Então, bem interessante, né? Vou agora fazer o seguinte, fazer os últimos detalhes aqui do nosso projeto e a gente continua amanhã. Um dos detalhes que ficou aqui é o seguinte, se nós clicarmos aqui em atualizar, preenchermos o complemento, nós vamos ver que ele não está salvando esse campo. Se nós voltarmos aqui, veja que o complemento está em branco novamente. E aqui no banco de dados, né, se nós fecharmos aqui e abrirmos novamente, nós vamos ver que o complemento não está salvando. Veja aqui que o complemento da Joana está em branco. Bom, vamos abrir aqui o nosso model, então aqui em diarista. E aqui nós vamos ver que na nossa lista de campos permitidos, nós não declaramos o complemento. Então, vou vir aqui e vou colocar aqui o campo complemento. Complemento. Muito bem. Faltou uma vírgula. E agora vamos testar de novo. Então, vou vir aqui, complemento. Vou colocar aqui 123, 123, salvar. Vamos acessar aqui, atualizar novamente. E veja que agora salvou, inclusive aqui no banco, né? Se nós formos aqui em diarista, View Table, nós vamos ver o complemento da Joana aqui. Muito bem. Outra coisa também é que a gente não documentou nenhum dos nossos métodos aqui do nosso controller. Então vamos aproveitar aqui, fazer uma revisão para finalizar a nossa aula de hoje e já vamos documentar. Então nós temos aqui no controller a Action Index, que ela faz o quê? Ela lista as diaristas. Depois nós temos o Create, que faz o quê? Create mostra o formulário de criação. Depois nós temos o Story, que guarda, vou chamar de cria uma diarista no banco de dados. Muito bem, nós temos o Edit, mostra o formulário de edição populado. Populado. Aqui nós temos o Update, atualiza uma diarista no banco de dados. E por fim, nós temos aqui o Destroy, que apaga uma diarista no banco de... no banco de dados. Muito bem. Então, basicamente é isso. Espero de coração que você tenha gostado. Volta a bola aí para o Hanashiro para que ele possa fazer as considerações finais. Valeu, grande abraço. Valeu, Elton! Hoje vimos como criar uma aplicação administrativa para gerenciar as diaristas que listamos lá no front-end.
Na próxima aula, veremos como criar uma API para disponibilizar esses dados lá para a aplicação web, e vamos utilizar as mesmas tecnologias que vimos aqui nessa aula. Lembrando que a gente já está caminhando para a segunda metade do nosso workshop, então se você precisa fazer alguma revisão, não deixa para depois, porque as aulas só vão ficar disponíveis somente até domingo. Um abraço, não se esqueça de confirmar a presença e até a próxima aula!